Bom dia, continuando então a nossa sequência de vídeos sobre a estrutura das revoluções científicas. Esse vídeo falará especificamente do capítulo 9 do livro. O capítulo 9 é o capítulo, provavelmente o capítulo mais polêmico desse livro, o capítulo assim o capítulo mais criticado. Ele é um capítulo por alguns considerado assim proibido para menores. A numeração dos capítulos da tradução brasileira é diferente da numeração americana. A numeração americana começa na introdução. O capítulo 1 é a introdução. Na tradução brasileira, o capítulo introdutório não é numerado. Então a numeração começa no aquilo que nós aqui chamamos de capítulo 1 é o capítulo 2 nas edições americanas. Então, esse capítulo 9, que é o capítulo polêmico, é o capítulo assim, mais filosófico, é o capítulo mais carregado metafisicamente, talvez se possa dizer, nas edições americanas é o capítulo 10. E eles, em geral, usam os números romanos, então o capítulo 10 é o capítulo X. Então tem alguns autores que dizem que esse capítulo é X-rated. X-rated é a classificação americana para filmes proibidos para menores de 18 anos. Então esse é um capítulo, digamos assim, proibido para menores. Ele exige um preparo filosófico prévio para sua leitura e compreensão adequadas. Esse é o capítulo em que o Kuhn trata das revoluções científicas como mudanças de concepções de mundo, ou visões de mundo. E é o capítulo em que ele diz que essas mudanças são como mudanças do próprio mundo. É como se após uma revolução científica os cientistas passassem a viver ou trabalhar num mundo diferente, como se o próprio mundo mudasse após uma revolução. Então, a linguagem que o Kuhn usa ali é um pouco ambígua. Então, tem passagens em que ele parece estar dizendo isso explicitamente, que o próprio mundo muda. Outras passagens em que ele diz assim, ele usa a expressão como se o mundo mudasse. Então, isso aí deu muita margem assim, para interpretações divergentes. Aqueles leitores que leram o Kuhn como dizendo que o próprio mundo muda, tenderam a ler ele de uma maneira relativista. E outras pessoas enfatizaram o como se o mundo mudasse. E aí puderam assim sustentar uma leitura não tão relativista do Kuhn. Mas vocês vejam que esse tema já começa logo no primeiro parágrafo do capítulo 9. Deixa eu pegar aqui para vocês. No primeiro parágrafo ele já diz: o historiador da ciência, que examinar as pesquisas do passado a partir da perspectiva da historiografia contemporânea, pode sentir-se tentado a proclamar que quando mudam os paradigmas, muda com eles o próprio mundo. Aí mais adiante, algumas linhas abaixo, ele diz: é como se a comunidade profissional tivesse sido subitamente transportada para outro planeta. Então, tem várias passagens assim, desse tipo nesse capítulo, também no capítulo seguinte. Então, como é que a gente pode interpretar isso? Bom, o próprio Kuhn dá algumas indicações sobre isso na sequência desse capítulo, na metade do capítulo mais ou menos, ele diz que ele tem uma concepção diferente daquela que predomina na filosofia da ciência, que predominava pelo menos naquela época, a respeito da percepção. Então, a nossa concepção tradicional de percepção, isso vem desde os antigos, passa pelos filósofos modernos. Ela é uma concepção segundo a qual a gente tem um mundo, né,
fora da gente, fora da nossa mente, e o mundo causa mudanças na nossa mente, isso que a gente chama de percepção. Então existe um fluxo causal que vai de fora para dentro. Então, eu olho aqui para essa parede, essas plantas, aqui, essas flores, aqui do meu lado. Isso aí é a interação dos objetos com a luz aqui ao redor. E os meus olhos produzem essa imagem mental que eu tenho das plantas, da parede, enfim, do ambiente aqui ao meu redor. O Kuhn diz que não é bem assim, que há um fluxo, que aquilo que a gente chama de percepção, a visão, é em parte produzida não só pelo ambiente externo, mas também por experiências prévias de natureza visual ou conceitual que a gente teve no passado. Então existe assim experiências prévias que nós tivemos com os objetos, isso aí produz em nós uma certa concepção do mundo em que a gente vive, e essa concepção do mundo em que a gente vive determina em parte o que a gente vê agora, nesse momento. Tá? Então, é nesse sentido que o Kuhn quer dizer que o mundo do cientista se altera. Porque, em parte, o mundo em que a gente vive, o modo como a percepção que nós temos do mundo que nós vivemos é, em parte, moldada pelas concepções que nós temos a respeito do próprio mundo. A gente projeta para fora da nossa mente uma certa expectativa de a respeito de como o mundo é, e isso determina o que a gente vê. E ele dá vários exemplos disso de revoluções científicas. Uma em que ele insiste bastante. Claro que existem os experimentos psicológicos na natureza cotidiana, mas o que nos interessa aqui são os casos científicos. Né? Então, como fala bastante dos casos da percepção das reações químicas, das mudanças químicas, e também da mudança que aconteceu na Revolução Copernicana, em particular as divergências entre Galileu e os aristotélicos a respeito de um pêndulo. Então, se a gente pega, por exemplo, e pendura um peso na ponta de um barbante, e esse era um fenômeno. Por que esse peso, digamos aqui eu tenho um relógio, esse peso na ponta de um barbante, uma corda qualquer, se eu faço esse movimento oscilatório aqui, é um movimento difícil de explicar para os aristotélicos, porque para os aristotélicos a razão o motivo pela qual um objeto cai é a sua essência. Então, é da natureza dos objetos formados, cuja essência que são compostos majoritariamente de terra, é a tendência deles a ir para o centro da Terra. Porque esse é o lugar natural desses objetos. Então, como é que a gente explica agora o movimento de um pêndulo? Porque o objeto agora, nesse sentido, é como se isso aqui fosse uma queda, ele está caindo, mas é uma queda contida, né? Então, o problema para os aristotélicos é explicar isso aqui. O objeto está caindo. O que faz com que ele continue agora para o outro lado? E depois volte, assim. Então, isso era uma coisa difícil para explicar. E se criou, no final da Idade Média, a teoria chamada teoria do ímpeto. Então, o objeto adquire um certo ímpeto e algo interno ao próprio objeto. Ele adquire o ímpeto e depois continua andando pela sua própria força interna. Depois ele vai perdendo o ímpeto e depois volta, assim. Então é um fenômeno assim complexo, de explicação difícil para os aristotélicos. Galileu rompe com essa tradição e aí, como diz, isso permite que ele veja esse movimento oscilatório não como uma queda forçada, mas como um movimento pendular. E que se houvesse, digamos assim, se fosse desimpedido, né, pela atração gravitacional, esse objeto poderia, em princípio, girar eternamente. Se estivesse no espaço, por exemplo, sem a atração da Terra, e houvesse um movimento nesse sentido, o objeto poderia ficar girando, se ele não fazer um movimento circular, em princípio, desimpedido para sempre. Então, isso foi uma espécie de precursor para que mais tarde viria a gerar a lei da inércia de Newton. Né?
Então, essa maneira de ver, a gente pode ver esse movimento aqui como uma queda forçada, com isso, ou como um movimento pendular propriamente dito. Isso depende, da argumentação do Kuhn, depende da concepção que a gente tem da natureza. Então não existe assim algo como um dado bruto que se apresenta para o cientista e que é depois interpretado. A percepção inicial que o cientista tem de um fenômeno já é em parte determinada pela concepção que ele tem do mundo. Então o mundo se apresenta para o cientista já de uma certa maneira, carregado de certo significado, de certas hipóteses que se apresentam para ele imediatamente, que não são deduzidas daquilo que ele observa, inferidas daquilo que ele observa. Então esse é o ponto principal aqui. E isso produz, então, essas dificuldades de comunicação entre cientistas que adotam paradigmas diferentes, modelos de ciência diferentes. Esse é o tema central do capítulo 9 da estrutura das evoluções científicas.